Quais são os sintomas dessa doença? O principal sintoma é a visão, que vai diminuindo gradativamente. É uma doença progressiva, então a visão ela vai ficando opaca. O paciente ele fala assim que é como se tivesse uma nuvem na frente do olho. Principal sintoma? Bom, o principal fator de risco é a idade. O envelhecimento ele propicia o desenvolvimento da catarata, mas existem outros. E o paciente pode operar os dois olhos de uma vez? Não, no Brasil isso não é permitido. Alguns países se pode fazer, mas aqui no Brasil não. A pessoa que sempre usou óculos, ela tem mais chance de ter catarata? É verdade isso? Não, isso não é verdade. Não tem relação nenhuma. A catarata é um processo natural do envelhecimento do olho. Então não tem relação nenhuma com o uso de óculos. Será que a idade é um grande fator de risco para o desenvolvimento de catarata? Para conversar com a gente sobre os riscos da doença e como ela acontece, está aqui comigo Carolina Neto, minha querida amiga, que é oftalmologista e especialista nesse assunto. Carol, obrigada, Carol, você está aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Conta para mim, quais são os sintomas da doença da catarata? A catarata, dentro do nosso olho, a gente tem uma lente, que é o cristalino. Essa lente, com o passar do tempo, ela vai opacificando. É quando surge a catarata. Entendi. E quais são os sintomas dessa doença? O principal sintoma é a visão, que vai diminuindo gradativamente. É uma doença progressiva, então a visão ela vai ficando opaca. O paciente ele fala assim que é como se tivesse uma nuvem na frente do olho. Principal sintoma. Carol, o que pode acelerar o desenvolvimento da catarata? Bom, o principal fator de risco é a idade. O envelhecimento ele propicia o desenvolvimento da catarata, mas existem outros. Alguns colírios, exposição solar, algumas doenças como diabetes. Entendi. E como que é a evolução dessa doença, assim? É uma doença progressiva. Ela vai acontecendo até que a visão vai piorando, até que em um momento, em casos mais avançados, a pessoa não consegue enxergar absolutamente nada. Você já se inscreveu no nosso canal? Então ative as notificações e se inscreva para você receber um conteúdo novo toda terça-feira. Então, voltando para nosso bate-papo, o que fazer para prevenir a catarata? Tem o que fazer? Bom, como o sol é um fator de risco importante, usar óculos de sol é uma medida preventiva. O colírio, ele é um vilão ou ele ajuda? Que colírio que poderia prejudicar? Como que funciona isso? Não existe assim, um colírio profilático não existe. Também colírio que possa curar também não existe. A cirurgia é o único tratamento hoje. Existem alguns colírios que eles podem progredir. Então, assim, pessoal, não usar colírio sem que seja indicado por um oftalmologista. Sempre procure um oftalmologista. Agora tem uma coisa aqui para te falar. Eu já vi pessoas usando colírio para crescer pelo. Você já ouviu falar disso? Para crescer os cílios, sim. E aí, Carol, conta para mim. Olha, esse é um colírio que ele foi usado no início para glaucoma. Tem alguns colírios que tratam glaucoma que eles aumentam os cílios, mas eles têm alguns efeitos colaterais. Eles podem escurecer a região da pálpebra, até a íris. Então, o ideal é que primeiro passe por um oftalmologista para poder saber se realmente pode usar e entender os malefícios. Tá, agora voltando para a catarata. Qual que é o melhor momento para se operar? Olha, quando há o embaçamento da visão, ou então quando a pessoa quer diminuir a necessidade de óculos. A cirurgia de catarata ela é uma cirurgia que ela foi aprovada como uma cirurgia refrativa, ou seja, uma cirurgia que é feita para reduzir a necessidade dos óculos. Então, uma pessoa que tenha esse interesse, ela pode estudar a indicação da cirurgia de catarata. Além desses sinais e sintomas que você falou, a gente tem também aquela manchinha branca. Tem mais alguma outra coisa, algum outro sinal? A manchinha branca, ela aparece em casos bem avançados. Quando a catarata ela já era para ter sido feita no passado, não foi. E aí acaba que a gente vê aquela manchinha branca. Nesse momento, o paciente não está enxergando praticamente nada. E aí isso acaba que, pela visita anual ao oftalmologista, a gente consegue pegar antes disso acontecer. Então você consegue identificar a catarata antes disso. Com certeza, indicar a cirurgia no momento oportuno. Entendi. E o paciente pode operar os dois olhos de uma vez? Não, no Brasil isso não é permitido. Alguns países se pode fazer, mas aqui no Brasil não. E as tecnologias novas para essas cirurgias? É uma cirurgia longa? Tem aparelhos que ajudam? Como que funciona? Uma cirurgia super simples, uma cirurgia segura. É uma cirurgia que ela demora ali uns 15 minutos.
o paciente ele já vai embora no mesmo dia. E assim, a tecnologia ela mudou tudo. Antigamente, para você ter uma ideia, Lívia, a cirurgia ela era feita jogando o cristalino, que é a catarata, lá para dentro do olho. Então, assim, a visão melhorava de um lado, mas piorava de outro. Não colocava uma lente. Hoje em dia tem lentes super modernas que ajudam bastante. E como que você escolhe essa lente? Como é que é isso? A lente ela é escolhida para cada paciente. Tem alguns fatores que determinam a escolha dessa lente. E a recuperação dessa cirurgia? Bom, repouso ali de 15 a 30 dias, precisando usar colírios. Isso é tudo... Então, parar um pouquinho para poder se cuidar aí, né? Precisa de um repouso. E qual que é a diferença de catarata pro glaucoma, que é o remédio que a gente falou aí, que o pessoal usa para crescer cílios aí? Então, assim, totalmente diferente. A catarata, como eu falei, é uma opacificação de uma lente que a gente tem dentro do olho. Uhum. Já o glaucoma é uma doença que ela é causada... O principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular, que vai causar lesão no nervo. Entendi. Então, os dois podem prejudicar a visão, certo? Exatamente. Só que Mas cada um são mecanismos diferentes. Totalmente diferentes. E qual que é uma dúvida super comum que você pega no consultório? Acho que a principal dúvida que o pessoal tem é: tem o catarata ou não tem? Todo mundo já vem com essa questão. E assim, isso daí precisa mesmo de uma consulta, precisa ser visto por um oftalmologista para poder saber. É importante, a consulta anual é importante. E a gente também tem a catarata congênita. Tem sim. E é muito difícil esse diagnóstico? Precisa do oftalmologista? O pediatra também está habilitado para esse diagnóstico? O pediatra consegue, assim, ele ajuda bastante na triagem. E assim, a catarata congênita não é... Na maioria das vezes, ela não causa a baixa de visão. Quando ela causa, ela precisa de uma cirurgia, assim, para ontem. Entendi. É muito grave. Entendi. E é muito... Os seus pacientes normalmente são pacientes mais idosos e a família fica preocupada com essa cirurgia. Eu acho que isso também acontece, né? Mas assim, vale ressaltar que dentro da medicina, uma das cirurgias mais seguras que a gente tem é a cirurgia de catarata. Uma cirurgia, assim... 99,9% das vezes o pessoal fica rindo de orelha a orelha porque melhora bastante a visão, diminui a necessidade de óculos. Então... Chega muito paciente para mim, o pai e o filho já chega, nossa, mas ele tá enxergando melhor do que eu. Entendi. Às vezes você vai operar os dois ainda, né? Os idosos ficam melhor que a gente. Entendi, tá certo. Então tá bom. Obrigada por você ter vindo aqui hoje. Obrigada a você, foi um prazer. Momento Moderno, então, hoje falou de catarata. Se inscreve no canal, fica com a gente que toda terça-feira tem vídeo novo. Muito obrigada, Carol. Obrigada a você. Momento Moderna. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento Drogaria Moderna. Conheça o Espaço Saúde Moderna, com serviços de assistência farmacêutica como aplicação de injeção, teste de glicemia, aferição de pressão e muito mais, em lojas selecionadas. Acesse drogariamoderna.com.br e saiba mais.